Bíblia Revelada, versão de Nelson do Antigo Testamento Alfa. Gênesis capítulo 18. O aparecimento de Deus diante da tenda de Abraão, onde é reconhecido, mesmo em forma de varões, como o Senhor Jeová. Abraão oferece ao Senhor Jeová ofertas literais, e Deus as recebe de suas mãos, sacrifício animal, e das mãos de sua esposa, sacrifícios vegetais. A nova promessa divina de que Sara terá um filho, a presença de Deus, reconhecida em três pessoas. Abraão é o pai da fé, porque ele representa a si mesmo, a lei, os profetas e Israel. Nele, Deus estava trabalhando com todos estes 4 elementos. 3 eram figurativos. Somente o apóstolo Paulo desenvolverá bem a doutrina que envolve estes 4 elementos. O Senhor apareceu-lhe ao meio-dia, no momento da revelação maior do sol, não à meia-noite, quando vem cobrar a prática de seus mandamentos, testando o nosso depósito de azeite. Gênesis capítulo 18, verso 1. E apareceu o Senhor Jeová a Abraão, no cruzamento do vale, junto aos carvalhos de Manre, que significa força, estando ele sentado à entrada da tenda ao meio-dia. Abraão adora a um só Deus. Gênesis 18, 2. Levantando Abraão os olhos, viu que 3 varões estavam de pé em frente dele. Quando os viu, adiantou-se da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se, com o rosto em terra. Trata no singular as 3 pessoas. Pedro construiria uma tenda para cada um, mas Abraão não se atreveu em forçá-los a entrar na sua tenda. Deus não se refugia em tendas. Ele sempre ficou na porta da tenda de Moisés. Assim ele aceitou ficar sob os carvalhos seguros e firmes de Manre, e não entrou na tenda frágil e temporária de Abraão. Devemos demonstrar firmeza diante de Deus e não fraqueza, e Ele nos atenderá sob os firmes carvalhos de nosso coração, sob a sombra que alivia do calor do dia. Ele está atuando profeticamente diante de Abraão. Vou recusar a tua tenda algum dia para estar sob os carvalhos firmes dos templos do Espírito, assim como ele não quis a tenda de Pedro para seu filho, nem para Moisés, nem para Elias. Mateus 17, 4. Gênesis 18, verso 3. E disse: Meu Senhor dos senhores, Adonai, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes longe do teu servo. Serve e hospeda, um tipo de Cristo. Lavou os pés do Senhor, depois o Senhor lavaria os pés dos filhos de Abraão. Quem lava os pés pode descansar ao pé da cruz. Gênesis capítulo 18, verso 4. Rogo-vos que tomai um pouco de água, por favor, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo da árvore. Oferta a 3 pessoas. Número 1, água. Número 2, pão. Número 3, 3 medidas de farinha. Número 4, bolos. Quando Deus recebe as ofertas, o seu coração se refaz em relação a cada um de seus filhos fiéis. Então, Deus pode continuar no seu propósito que nos envolve. Deus não o proíbe que faça segundo aquilo que falou diante de Deus. O Senhor, ao passar perto de sua casa, o honrava. Gênesis 18, verso 5. E trarei um bocado de pão, e refazei a força de vosso coração, e depois
ireis adiante, porquanto por isso haveis passado perto do vosso servo. Responderam-lhe: faze como disseste. Sabemos que Sara prefigura a outra mulher da parábola do reino, que também prepara 3 medidas de farinha. Como Sara viveu antes da graça, as preparou sem fermento, pois o Espírito Santo não havia sido concedido. Mas depois da graça, com um fermento, pois o Espírito Santo foi concedido para levedar as 3 medidas, Israel, as nações e a igreja. Abraão sabia que edificava a tenda e qual era o seu dever fora dela. Grande é o varão que ainda conta com o serviço de sua esposa. Hoje, se o mesmo fato acontecesse hoje, alguns maridos teriam que pedir fast food para Adonai. Gênesis capítulo 18, verso 6. Então Abraão correu à tenda onde Sara estava e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas da fina farinha e faze bolos. Dispõe seus funcionários ao serviço de Deus, mas a figura o bezerro tenro fala de Cristo, a oferta sem mancha e sem culpa. O criado representa o sacerdócio. Ele é semente da mulher. Gênesis 3,15. O bezerro ainda estava com a sua geradora, sendo amamentado por ela. Gênesis capítulo 18, verso 7. Também correu às vacas, tomou um bezerro tenro e bom, e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Entre a manteiga e o leite existe uma grande diferença. A manteiga é sólida e o leite é líquido. Sendo que a manteiga é fruto de muitas batidas ininterruptas, sofrimento de Cristo. O bezerro preparado e trazido representa a oferta do corpo de Cristo. Logo, esta seria a primeira ceia do Senhor, na qual temos todos os elementos que, no cenáculo, representariam a nossa comunhão no Novo Testamento de seu sangue. Desde o homem do cântaro que levaria a água, até o momento do lava-pés. João 13. O tempo da lei, o leite, comandou até a graça de Jesus Cristo, a manteiga. Quando o soro do leite se separa do leite, a vida do corpo sai como sangue e água. Para formar a manteiga, a graça de Jesus Cristo, quando houve o fim das profecias messiânicas, Mateus 11:13, permitindo que o alimento sólido tomasse o lugar do leite dos rudimentos, Hebreus 6:1. Tudo foi colocado diante de Deus 100% consagrado a Deus. Gênesis capítulo 18, verso 8. Logo tomou manteiga fresca, leite e o bezerro que mandara preparar e apresentou tudo diante deles, ficando em pé ao lado deles, debaixo da árvore, enquanto eles comiam. Deus pergunta por Sara, o riso de Sara e a origem do nome Isaac. Os eventos de Romanos 4, a comunhão da alimentação é o momento certo para se receber a bênção. O nascimento do seu filho, o primeiro sacrifício de Abraão, Deus o recebeu no céu, Gênesis 15:9, 10, 17. Mas o segundo, Deus veio desfrutá-lo na casa do seu servo. Gênesis capítulo 18, verso 9. E eles lhe perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: ela está ali, na tenda. Amor e família, Deus veio trazer um recado para Abraão, que o tempo da fertilidade havia chegado, ao tempo determinado. Tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Verso 14. O tempo da vida é aquele na qual as coisas concorrem para o nosso bem. É o tempo em que todas as coisas acontecem conjuntamente.
Abraão era um dos homens mais ricos da terra no seu tempo, mas seu dinheiro não podia adiantar o tempo da promessa. Não pode fazer nascer seu filho. Não mudou o propósito de Deus. No mesmo capítulo da promessa divina, de que seria uma benção, ele mesmo foi ao Egito e de lá saiu com camelos, jumentos, ovelhas e muito gado, mas entre eles Agar. Deus disse veementemente a Abraão: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Gênesis 18:10. E novamente ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Verso 14. O texto diz, no tempo certo da vida. O que é isso? Será que realmente temos um tempo determinado por Deus para receber ou conquistar nossas vitórias? Quando Abraão foi ao Egito, saiu de lá com camelos, jumentos, ovelhas e muito gado. Porém, entre eles estava uma criancinha chamada Agar. Ele poderia dirigir-se ao culto, se estivesse vivendo entre nós, e declarar como todos testificam: Deus me abençoou, veja quanto tenho, veja como estou abençoado. Mas tudo aquilo era apenas a bênção de Faraó, a fim de desviá-lo do caminho que deveria percorrer para obter uma bênção perpétua, sem Agar, sem choro. Isto quer dizer que Satanás sabe que na caminhada de nosso coração pode interferir oferecendo-nos os reinos do mundo e tão somente espera que o adoremos. No meio das riquezas que Faraó nos presenteia, vem a escravinha chamada Agar, a qual crescerá e se tornará em uma mulher linda, adulta, e nos servirá de laço a fim de que não geremos no tempo determinado pela vida. O que chega no tempo certo da vida é fruto de uma visita pessoal de Deus, que não nos deixa esquecer que foi justamente pela beleza de Sara que Abraão alcançou o favor dos inimigos. Será difícil a separação de Agar, mas Deus ordenou a separação. Lança fora a escrava e a seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Gálatas 4:30. A promessa seria estabelecida com Sara. E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome de Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Quanto a Ismael, te tenho ouvido, o meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque. Verso 20 e 21. Veja que Abraão tentou empurrar Agar por causa de Ismael, mas Deus disse: os abençoou, mas o meu concerto é com o outro. Os motivos de separação de Agar estavam determinados desde aquela palavra que Deus falou a sós com Abraão. Isto estava nele, com ele, e guardava em seu coração, mas ainda que intercedesse, não podia mudar o propósito. Algumas famílias nasceram para determinar a história de outros, mas quando Deus faz nascer uma criança, dependendo da forma como a promessa foi anteriormente determinada, também se estabelece a sua herança e a sua missão na terra. Ismael se transformará em 12 príncipes, mas somente de Isaque sairá o rei dos reis. O tempo determinado de Deus nos mostrará que assumimos uma carga sem necessidade, como Abraão e Agar, ou que somos uma carga a outros que despejam no mar da vida todos os seus tesouros, pensando que valemos alguma coisa, diametralmente opostos aos chamados de Deus. O tempo determinado por Deus nos ensinará que somente quando Deus guarda, não é vão a vigilância da sentinela.
Porque Deus requer que vigie a sentinela. Se Deus é o que guarda, Deus guarda nosso matrimônio se nós vigiarmos, e isso quer dizer que na hora da invasão do inimigo, temos ajuda das armas de Deus. Se não temos as armas de Deus, em vão é a nossa vigilância. Mas o que é o tempo da vida? Não é o mesmo que o tempo para tudo debaixo do sol. Não é mais do que isto. É o tempo da visita de Deus, no qual Deus libera a madre. Sara se envergonhava, agoniava-se, por não poder gerar no tempo áureo de sua beleza. Mas por que a beleza? Se não podia ser mãe? Seu vitupério era grande diante da fertilidade de Agar. A fertilidade de Agar deslizava sobre o deserto mental da mulher que um dia seria mãe de muitas nações. Mas Deus tinha fechado a sua madre. Não era estéril, toda a sua habilidade e capacidade de ser mãe de multidões estavam ali, naquele lugar, e não havia nenhum problema, mas a madre estava fechada por Deus para gerar no tempo determinado pela vida. Gênesis capítulo 18, verso 10. E um dos varões lhe disse: certamente voltarei a ti no tempo determinado pela vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Ele creu, Hebreus 11, 11 e 12. Sara recebeu neste momento e creu naquele que prometeu. Abraão já estava amortecido, e dele ainda descenderam tantos como as estrelas do céu. Em Romanos 4, 17 a 20, diz que o ventre de Sara estava amortecido. Naquele mesmo momento, eles receberam uma virtude. Gênesis 18, verso 11. E Abraão e Sara já eram anciãos, avançados em idade, e Sara tinha cessado o costume das mulheres. Ela não riu de incredulidade, mas porque era muito engraçado tudo aquilo. Gênesis capítulo 18, verso 12. Por isso Sara riu-se consigo dizendo: terei ainda o prazer da juventude, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor tão velho? Não se deve negar um fato do que Deus mesmo testemunhou. Gênesis capítulo 18, verso 13. E perguntou o Senhor Jeová a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: é verdade que eu, havendo envelhecido, darei à luz a um filho? O tempo determinado pela vida é aquele em que todas as coisas ocorrem para o bem. Tudo dá certo. O tempo da visita de Deus, no qual o Senhor libera a madre, Sara se envergonhava, agoniava-se por não poder gerar no tempo áureo de sua beleza. Mas por que a beleza, se não podia ser mãe? Seu vitupério era grande diante da fertilidade de Agar. A fertilidade de Agar perturbava a mulher, que um dia seria mãe de muitas nações. Mas Deus tinha fechado a sua madre, não era estéril. Toda a sua habilidade e capacidade de ser mãe de multidões estavam ali. Naquele lugar não havia nenhum problema. Estava fechado por Deus para gerar no tempo determinado pela vida. Gênesis capítulo 18, verso 14. Há porventura alguma coisa demasiadamente difícil ao Senhor Jeová? No tempo determinado pela vida, nesta estação, no próximo ano, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Os temperamentos extrovertidos reagem diferentemente dos introvertidos. Com uma boa sanguínea, Sara sabia por que estava rindo. Gênesis capítulo 18, verso 15. Mas Sara negou, dizendo: não me ri, pois
ela teve medo, ao que ele respondeu: não é assim porque te riste? Deus nunca envia o seu juízo sobre uma cidade sem antes conferir seus pecados pessoalmente e sem avisar aos seus servos e amigos. Gênesis 18, verso 16. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abrão ia com eles para os encaminhar. Deus revela a Abraão o que vai fazer em Sodoma e Gomorra. Deus jamais ocultará algo de seus profetas, nem de seus intercessores. Amigos de Deus saberão antecipadamente o que Deus irá fazer. Deus mostrou que respeita Abraão, não pelo que ele era naquele momento, mas por aquilo que ele ainda havia de ser. Gênesis capítulo 18, verso 17. Então disse o Senhor Jeová: ocultarei eu a Abraão o que farei? Gênesis 18, 18. Porque Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra. Essa ordem de Deus não podia encontrá-la em Ló. Esse não era o caso de Ló. Sua casa estava um desastre. Deus escolheu a Abraão porque ele ordenava a sua casa mesmo depois dele, para praticarem a justiça, e por isso as promessas se cumpriam. Gênesis capítulo 18, verso 19. Porque eu tenho escolhido a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor Jeová, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele prometeu. Quando o pecado se agrava, o clamor chega diante de Deus. O cálice de Sodoma chegou ao cúmulo e Ló estava em graves apuros. Gênesis 18, verso 20. E disse mais o Senhor Jeová: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Deus não estabelece o juízo antes de provar os homens da cidade ou da nação. O clamor tem que ser igual à medida do cálice, pois varões se apartam, o juiz e o poder da intercessão. Uma visão preliminar da cidade que será tomada pelos antros, onde o crime se instala em rebelião a todo tipo de poder. Devocionalmente, Deus trabalha contra aqueles que fazem injustiça contra os seus, trazendo confusão no meio de seu arraial. Uma visão da cidade tomada pelo crime. Salmos 55, verso 9. Destrói, ó Senhor Jeová, e divide a língua deles, porque tenho visto violência e contendas na cidade. Jeremias 6, 7. Salmos 55, 10. Pois de dia e de noite rondam de seus muros iniquidade e malícia, estão no meio dela. Os moradores na cidade do crime. Salmos 55, 11. Maldade há dentro dela. A opressão e a maldade não se apartam das suas praças. Salmos 5, 9, 10, 7. Gênesis capítulo 18, verso 21. Descerei agora e verei se em tudo tem praticado segundo o clamor da cidade que a mim tem chegado. Se sim ou se não, o saberei. Nem tudo está perdido quando há um intercessor a quem Deus ama. O intercessor, mesmo sabendo que Deus já determinou em seu coração o mal, ainda roga em pé diante de Deus. Jó 34, 23. Deus passou pela casa de Abraão porque o conhecia como um grande intercessor. Mesmo que a maioria das oportunidades tenha passado, o intercessor apega-se à sua última chance. Em pé, novamente em pé. Ele ficou de pé para servir, em pé para interceder. Gênesis capítulo 18, verso 22.
Então os varões apartaram-se dali, viraram seus rostos e saíram em direção a Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor Jeová. A intercessão de Abraão por Sodoma em função de Ló, com base no provável número de membros da sua família, 10 pessoas, contando-se como genros e noras, Abraão sabia que Deus não faz injustiça. A mesma lei ele usará para a grande tribulação em relação à igreja, o remanescente de Israel e o mundo. 1 Tessalonicenses 5, 4 e 5, Apocalipse 12, 14 a 16. 50 justos. Baseado nesta conversa, Deus não permitirá que a igreja passe pela ira. Isaías 26, 20. Gênesis 18, 23. E, chegando-se, Abraão disse: Destruirás também o justo com o ímpio? Se ali houvesse 50 anéis para unir as cortinas do tabernáculo, Êxodo 26, 6, a cidade não poderia ser destruída porque o tabernáculo estaria de pé. Gênesis 18, 24. Se porventura houver 50 justos na cidade, também os destruirá e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Somente Abraão e Moisés tiveram esta honra de questionar o Senhor de toda a terra. Gênesis 18, verso 25. Longe de ti esteja tal coisa que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Esteja isto longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? O poder de 50 vivendo numa cidade, ele perdoa o lugar por amor a eles. Gênesis capítulo 18, verso 26. Então o Senhor Jeová disse: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei todo aquele lugar por causa deles. Todas as vezes que encontrarmos o título Adonai em referência a Deus, é porque está revelado ao nível dos homens, como aqui e no Novo Testamento, como Cristo encarnado, isto é, revelado em carne. É por isso que em Atos Pedro disse: A este Jesus, Adonai, Deus o fez Jeová e justo. Frase que causou comoção na multidão, que foi cheia do Espírito Santo. Salmo 110, 1 e 2. Gênesis 18, 27. E respondeu Abraão dizendo: Eis que agora rogo-te, pois comecei a falar ao Senhor dos senhores, Adonai. Ainda que sou pó e cinza. Se lá houvessem 40 tábuas e 5 colunas, Êxodo 26, 19, 20, 37, mesmo com os faltosos como Medade e Eldade, números 11, 26, Deus não destruiria a cidade por causa de 5 faltosos. Gênesis 18, 28. E se talvez de 50 justos faltarem 5, destruirá toda a carne por causa dos 5? Respondeu ele: Não a destruirei, se eu achar ali 45. Gênesis capítulo 18, verso 29. E continuou Abraão ainda a interceder e disse: Se talvez se acharem ali 40, por causa dos 40 não o farei? Respondeu, assentindo. Se lá houvesses 30 valentes, segundo Samuel 23, 23, 24. Gênesis 18, 30. Então disse Abraão: Ora, não se aborreça o Senhor dos senhores, Adonai, se eu ainda falar, se eu porventura se acharem ali 30? De novo assentiu: Não o farei se achar ali 30. Se lá houvesse 20 tábuas que guardassem um lado do tabernáculo, Êxodo 26, 15 e 18. Gênesis 18, 31. E disse Abraão: Eis que outra vez me atrevi a falar diante do Senhor dos senhores, Adonai.
se talvez se acharem ali 20. Respondeu-lhe: por causa dos 20, não a destruirei. Se a família de Ló o reconhecesse como Senhor, seriam 10 pessoas. Abraão parou de interceder com segurança, pois imaginou: Ló tem 4 filhos, 2 mulheres e 2 varões, e ele e a esposa somar-se-iam 10. Então, posso parar de interceder. Mas Ló não havia ganho a sua família para o reino de Deus. Todos amavam o mundo, e apenas 2 de suas filhas tinham certo temor por ele, uma figura de realidade atual. Gênesis capítulo 18, verso 32. E porfiou ainda Abraão: ora, não se ire o Senhor, pois só mais esta vez falarei, se talvez se acharem ali 10. Ainda assentiu o Senhor dos senhores, Adonai: por causa dos 10, não a destruirei. Que triste fim de comunicação daqueles dias sem a habitação do Espírito Santo. O intercessor deve conhecer o seu lugar. Gênesis capítulo 18, verso 33. E o Senhor Jeová se retirou, logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar.